Então a culpa disso tudo está em quem dirige o futebol do Flamengo. Não adianta trocar de treinador. Tem que mudar a gestão, o comando do futebol. Porque aí, tendo um comando forte, as cobranças devidas serão feitas, as atitudes necessárias serão tomadas. A gestão do futebol do Flamengo é amadora e não é compatível com o que o clube se tornou. A terceira derrota consecutiva do Flamengo no Campeonato Brasileiro, caminhando para a zona do rebaixamento. Mas eu dizia que, sentado ali do meu ladinho, estava o Braz. Eu, educado que sou, disse: oi, Braz, como vai? Tudo bem? Ele, de forma muito educada, pelas duras críticas que tenho feito a ele, ao Landim, ele disse: oi, Galvão, como vai? Tudo bem? É assim mesmo, Braz, porque a gente discute, a gente diverge, mas a gente não precisa perder a educação, a gente não precisa ser inimigo. Mas eu continuo discordando. Salve nação, saudações rubro-negra. Separei para vocês aqui, galera, 2 cortes especiais. O corte do canal Fala João Guilherme e também um corte do Galvão Bueno detonando literalmente a diretoria do Flamengo pelas lambanças, pelo mau planejamento, pelo amadorismo que foi feito até aqui neste ano, né, cara? Falando deste ano, depois que o Dorival Júnior saiu, tudo deu errado dentro do Flamengo. E a culpa, logicamente, cai nas costas deles. E tem que cair mesmo, porque eu também acho que a culpa é do Landim, é do Braz, é desse departamento de futebol do Flamengo que não vem fazendo um bom trabalho. Vamos lá então, primeiramente quero dar os créditos de vídeo para o Fala João Guilherme, link na descrição como créditos, canal aqui do nosso amigo João Guilherme. Vou deixar o link aqui como créditos. E também Galvão Bueno. Link na descrição do seu Instagram. Dito isso, vamos aqui então ouvir o que eles falaram depois de mais uma derrota do nosso Flamengo. Vamos lá. Presta atenção. O Flamengo perder para o Atlético Paranaense dentro da Arena da Baixada não é nada de outro mundo. Pelo contrário, se você analisar a história do confronto, é uma situação que acontece na maioria das vezes. O Flamengo poucas vezes venceu na Arena da Baixada e passou a ter resultados mais expressivos lá recentemente, de 2019 para cá. Antes disso, o Flamengo pouquíssimas vezes ganhou dentro do estádio do Atlético Paranaense. O que não é normal é nós termos uma equipe que é a atual campeã da Copa Libertadores da América, atual campeã da Copa do Brasil, que faz parte do clube que é o único bilionário da América do Sul. O Flamengo é o único bilionário da América do Sul e está entre as 20 maiores receitas de clubes de futebol do planeta. É o único, em real, hein? Uma moeda fraca em relação ao euro, ao dólar. Pois é, mas o Flamengo está lá. Um time, um elenco que custa mensalmente 35 milhões de reais. Essa é a folha de pagamento do Flamengo. Um elenco composto por jogadores que têm muita história no futebol e muitos deles marcaram época no clube. Né? Fizeram história, ganharam tudo recentemente. Um elenco repleto de estrelas, de grandes nomes, tido e havido como o melhor elenco da América do Sul, o que tem mais opções. O que não é normal é um clube com tudo isso que eu citei aqui estar colado na zona de rebaixamento e acumulando vexames na temporada de 2023. Vamos listar aqui? Bora. Pois bem, perder a Supercopa para o Palmeiras não é um vexame. Né? O Palmeiras é um grande time,
há uma rivalidade, há um equilíbrio de forças e é um resultado normal. Ok. Mundial de Clubes. O Flamengo não chega nem à final. É um fiasco. O Flamengo tinha que estar pelo menos na final do Mundial de Clubes. Flamengo perder a Recopa Sul-Americana para o Independiente Del Valle. Com todo respeito ao Independiente Del Valle, que é uma equipe em ascensão no futebol sul-americano, mas por tudo que eu citei aqui, é uma vergonha para o Flamengo, perder principalmente dentro do Maracanã. Aí vem o Campeonato Carioca, a forma como o Flamengo foi derrotado pelo Fluminense. Perder para o Fluminense não é uma vergonha, mas ser derrotado como foi pelo Fluminense na última partida do campeonato, um vexame histórico. Aí vem resultados como a derrota para o Maringá no primeiro jogo da Copa do Brasil, a derrota para o Alcas na primeira partida da Libertadores da América, pela milionésima vez troca de treinador, sai Vitor Pereira e entra Jorge Sampaoli. E tudo isso leva o Flamengo a uma situação de estar colado na zona de rebaixamento. Então, meus amigos, esta derrota para o Atlético Paranaense deste domingo, ela não é uma vergonha, mas o momento do Flamengo, por tudo que o Flamengo tem, é vergonhoso, né? Porque o Corinthians está na zona de rebaixamento e o Flamengo está colado a ele. Corinthians e Flamengo são dois gigantes, são dois times mais populares do Brasil, mas a situação de ambos é oposta. É muito mais vergonhoso para o Flamengo estar ali com esta sequência de resultados do que para o Corinthians. Porque o Corinthians está com uma dívida bilionária, o Corinthians não tem condições de investir, de se fortalecer, o Corinthians está sendo muito mal gerido como clube, né? E leva a esse caminho natural de não disputar títulos. Agora, o Flamengo, com tudo isso que eu citei, é sim uma vergonha muito grande. E aí é o seguinte: de quem é a culpa? Está provado, cada vez mais, na minha opinião, que o culpado não é o treinador, né? Porque depois que Jorge Jesus foi embora, se você for analisar o critério de conquista de títulos, apenas 2 deram certo: Rogério Ceni e Dorival Júnior, porque foram os únicos que conquistaram títulos com o Flamengo. Os demais não emplacaram. Paulo Souza, Vitor Pereira, Domi, Renato Gaúcho, não deram certo e acabaram sucumbindo. Então eu te pergunto, uma equipe que tem tudo isso, mas está colecionando vexames, a culpa é de quem? A culpa é de quem dirige. Porque tudo acontece por causa de quem dirige a organização, o clube, que mesmo sem ser uma SAF, já podemos dizer que o Flamengo é uma grande empresa, né? E financeiramente é gerido desta forma, traz muito sucesso. Agora, a gestão de futebol do Flamengo, depois que Jorge Jesus foi embora, é algo realmente que deixa claro que pessoas que não estão preparadas para assumir o comando de uma equipe com esta estrutura e com essa proporção estão ali tocando o barco, né? Porque o Flamengo, podemos dizer hoje, deu a grande sorte de ter trazido Jorge Jesus por indicação de Paulo Pelaipe. Isso é um negócio que precisa ser sempre lembrado. Quem trouxe Jorge Jesus para o Flamengo foi Paulo Pelaipe, que conversou com o pessoal lá, com o Braz, né, e falou: tem um cara lá em Portugal que está solto aí no mercado, estava no Al Hilal, ele pode ser um bom nome, ele pode dar certo. E aí o Flamengo foi atrás dele, contratou. E nós E adivinha, Paulo Pelaipe foi demitido, né? sabemos o que aconteceu. Mas depois que ele foi embora, né,
E até antes mesmo, quando o Abel Braga chegou para dirigir o Flamengo, e foi uma contratação muito contestada, tanto é que ele acabou saindo, ficou bem claro que essa gestão de futebol do Flamengo, ela acerta muito, é verdade, contratou muita coisa boa, mas em boa parte, e principalmente após a saída de Jesus, errou mais do que acertou. Então a culpa disso tudo está em quem dirige o futebol do Flamengo. Não adianta trocar de treinador. Tem que mudar a gestão, o comando do futebol. Porque aí, tendo um comando forte, as cobranças devidas serão feitas, as atitudes necessárias serão tomadas, como a de cobrar jogadores, né, que já estão aí há algum tempo ganhando muitos títulos e colecionando também muitos vexames, porque essa geração do Gabigol ela é muito interessante. Ela é a mais vitoriosa da história do Flamengo, ao lado da geração do Zico, mas ela também é a geração que talvez tenha obtido mais vexames. Então já está havendo ali um equilíbrio nesta balança de títulos de grandes momentos e de vexames. Então precisa haver uma cobrança, porque nesse tempo todo isso tem acontecido e a gente percebe a distância que nada é feito para mudar a razão do problema. A gestão do futebol do Flamengo é amadora e não é compatível com o que o clube se tornou. Então é vergonhoso o único clube do Hemisfério Sul que está entre os 20 maiores do mundo em arrecadação, que é o único bilionário da América do Sul, estar nessa situação e já acumulando derrotas seguidas. Só tem uma culpa, a diretoria. Medidas têm que ser tomadas para cobrar jogadores, treinadores que foram contratados e que não deram certo porque muitas vezes não tiveram também um respaldo. Então os alvos estão certos. Muita gente errou, mas esses todos que erraram porque foram contratados e muitas vezes não foram cobrados devidamente. Então aí é que está o problema da situação do Flamengo. Essa é a minha opinião. Estou aqui acompanhando os momentos finais de 2 para o Atlético, 1 para o Flamengo. Estou assistindo, curtindo na Globo. Olha só, olha aí, chegando no final do jogo. Que coisa incrível, hein? 3 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. 1 vitória e 3 derrotas. O São Paulo tem 2 vitórias contra times fraquíssimos, com obrigação de vitória e goleada. Tem 2 empates, já vai para mais 3 derrotas, já sofreu mais de 10 gols, sei lá, já perdi até a conta. E o Flamengo caminha para a zona do rebaixamento. Olha, eu quero dizer uma coisa. Na última terça-feira, recebi uma homenagem muito bonita da CBF, antes do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo acabou? Pela vibração da torcida, eu acho que o jogo acabou. Então, a terceira derrota consecutiva do Flamengo no Campeonato Brasileiro, caminhando para a zona do rebaixamento. Mas eu dizia que, sentado ali do meu ladinho, estava o Braz. Eu, educado que sou, disse: oi, Braz, como vai? Tudo bem? Ele, de forma muito educada, pelas duras críticas que tenho feito a ele, ao Landim, ele disse: oi, Galvão, como vai? Tudo bem? É assim mesmo, Braz, porque a gente discute, a gente diverge, mas a gente não precisa perder a educação, a gente não precisa ser inimigo. Mas eu continuo discordando. O Flamengo já gastou 37 milhões em indenizações. Enquanto isso, o Dorival está acertando São Paulo vai ganhando, e o Flamengo vai trocando, e vem um técnico português, depois vem outro técnico português, e agora vem o São Paulo. Eu disse: Sampaoli, o futebol dele é muito ágil, mas ele é bem louco, ele vai trocando, ele bota 4 atacantes, depois bota 3, a defesa fica completamente vulnerável. Ele daqui a pouco vai começar a pedir jogador. Aonde vai isso? Até onde vai esse Flamengo com o Sampaoli?
pressão, ataque, mas toma gol e perde o jogo. O que adianta? Tá vendo, Braz? Eu falava, eu avisei todo mundo desde o início. Eu não gosto do trabalho do Sampaoli e vai tumultuar ainda mais o time do Flamengo. Vou esperar para ver. Rapaz do céu, olha só o que o Galvão Bueno falou, hein, cara? E você, o que você pensa sobre isso, cara? Você acha que com o Sampaoli o Flamengo vai dar certo? Você acha que ele vai conseguir pôr a locomotiva nos trilhos? Qualquer treinador que tivesse no Flamengo hoje estaria nessa situação complicada, difícil, porque o problema do Flamengo não é técnico. O problema do Flamengo é o próprio Flamengo. Começando de cima para baixo, né? Lá da diretoria para baixo. Porque quem resolveu trocar o comando técnico de futebol foram eles, da diretoria. O Landim, que manda no Braz, o Braz que obedece, e dispensou o Dorival Júnior. Muito obrigado. Eu nem sei se ligaram para o Dorival Júnior, cara. Eu sei que o Dorival Júnior fez um vídeo falando que não era mais técnico do Flamengo, que o Flamengo estava acertando com o Vitor Pereira, né? Todo mundo chegou a assistir esse vídeo, então não é segredo para ninguém. O Dorival Júnior nem foi comunicado. Simplesmente contrataram o Vitor Pereira e não falaram mais com o Dorival Júnior. É brincadeira, cara. Isso daí sim é a lei do retorno, né? Fizeram essa sacanagem com o Dorival Júnior e agora a lei do retorno está cobrando. O Flamengo está pagando pelo que fez. Depois do Dorival Júnior, tudo deu errado, galera. Com o Dorival Júnior, será que a gente estaria melhor? Com certeza, cara. Porque o Flamengo está no fundo do poço. Neste momento, o Flamengo está no fundo do poço. Se o Corinthians empatar com o Fortaleza amanhã, nesta segunda-feira, o Flamengo entra na zona de rebaixamento, coisa que não acontecia há 9 anos. Isso daí foi proporcionado pela direção do Flamengo, que metem os pés pelas mãos e fazem besteira atrás de besteira. E como foi falado aqui pelo João Guilherme e também pelo Galvão Bueno, isso daí é os frutos, né, que estamos colhendo agora pela má administração. Não teve planejamento. É uma diretoria amadora, cara. O departamento de futebol do Flamengo é amador. Não temos um dirigente de futebol profissional. Não temos. E agora estamos pagando preço, estamos pagando pato. E até onde isso vai? Até onde isso vai? Será que tem como piorar mais ainda? É só a gente esperar o próximo jogo, né? Pois é. É impressionante, cara. É impressionante. Chega a ser bizarro. É inacreditável o que a gente está presenciando. Coisa que eu jamais imaginaria que fosse acontecer em tão pouco tempo, né? Dorival Júnior, em 5 jogos no São Paulo, tem 2 empates. O Sampaoli no Flamengo, em 6 jogos, ele tem 3 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. O único empate que ele teve foi contra o Racing. As únicas 2 vitórias que ele teve foram contra equipes muito fracas, né? Caso do Iublense e também do Maringá. É isso, galera. Não tem mais o que falar, cara. É torcer para melhorar. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Fui!